Olha, esse mês teve livro que eu gostei, teve livro que eu não gostei, mas o que mais importa é que eu li muito e eu meio que arrasei. Oi, pessoal, eu sou a Cata, esse aqui é o Crialité e toda semana tem vídeo novo no canal, vocês já sabem, né? E hoje nós estamos aqui reunidos para falar sobre todos os 10 livros que eu li em março. Sim, gente, eu cumpri praticamente toda a minha TBR. Ficou faltando ler só um livro da TBR para cumprir toda ela, e isso é um feito inédito. Inclusive, fazer 10 leituras em um mês é meio que inédito para mim também, porque fazia muito tempo que eu não lia tanto assim, entre contos, novelas, enfim, gente. Tudo entra na minha lista de leituras, tá? Tudo entra como lido, mesmo que seja conto, novela, vocês já sabem disso, né? Então aqui hoje a gente vai conversar sobre tudo que eu li no mês de março. Tem novela, tem conto, tem livro, romance, né? E tem também HQ. Eu acho que olhando agora, né, que o mês já acabou, pensando um pouco nas leituras, foi um mês com bastante altos e baixos, mas eu consegui ler também um livro que eu queria ler há muito tempo mesmo. Fiz vários conteúdos sobre ele aqui. Vocês já sabem qual é, né? Amanhecer na Colheita, mas no final do vídeo a gente conversa sobre ele, porque hoje eu vou conversar com vocês em ordem cronológica de leitura. Não vou falar aqui do que eu gostei, ao que eu menos gostei, vou fazer em ordem de leitura mesmo, que é mais fácil, até pra eu não me perder, porque é muita coisa. Eu tô aqui até com a minha listinha de livros lidos pra eu não me esquecer, porque se eu me esqueço, depois eu fico chateada e vou querer gravar o vídeo todo de novo, e aí não dá, né? Já vou passar uns 50 minutos aqui sentada falando sobre livros, aí não vai dar. Então vamos começar falando dos primeiros livros que eu li no mês, que foram duas histórias nacionais de autoras brasileiras. E essas duas histórias eu li em um vlog aqui no canal com vocês, que foi um vlog fazendo desafios literários, que inclusive eu acho que foi a coisa que mais me ajudou a ler nesse mês, gente. Me trouxe um pouquinho de volta para as leituras. Não sei se vocês lembram, mas em fevereiro eu fiz 2 leituras, então tava bem devagar, tava meio desanimada, mas aí em março eu fiz esse desafio para ver se me ajudava, pra ver se me dava aí uma vontade de ler. E deu certo, né? Porque eu li muita coisa no desafio e inclusive lá eu li essas duas histórias. E a primeira delas se chama Circo Mágico do Coração Ardente, de Rafaela Obronic. Eu nunca sei se pronuncia certo o nome da autora, gente, me desculpa se eu falei errado, mas as informações do livro vão estar aqui na descrição do vídeo também, para quem quiser conhecer o trabalho da autora. E se eu não me engano, os 2 livros que eu li estão no Kindle Unlimited, estão disponíveis para quem é assinante. E aqui em O Circo Mágico do Coração Ardente a gente tem uma história para quem gosta de livros de fantasia, que tem uma pegada de realismo mágico, que tá procurando ali aquela sensação de quentinho no coração, sabe? De um abraço quentinho, que foi exatamente assim que eu me senti durante a leitura e depois que eu terminei de ler ela. Eu li ela em um dia, foi uma leitura bem rápida de fazer, tem umas 100 e pouquinhas páginas, 200, mas isso páginas do Kindle, né? Então é um pouquinho menor do que um livro de 200 páginas. Foi rápido de ler, a escrita da autora é muito fluida e ela vai amarrando as coisas de uma forma muito bonita. É um livro que fala também, gente, muito sobre a magia, porque a magia aqui na história, ela é estudada. Fala muito sobre essa parte da vida da gente, que a gente não é mais criança, nem adolescente. A gente se sente adulto, mas não é também adulto, sabe? Então é uma mescla de sentimentos. A protagonista tá se descobrindo muito ainda na vida dela, né? Rola um romance aqui na história também, é um livro com romance sáfico. Então é uma história cheia de emoções, cheia de sentimentos, e a forma como tudo acontece é muito bonita. Existe uma aventura, uma viagem através do Vortex. Eu acho que é Vortex, eu nunca lembro qual é a palavra certa. É Vortex, alguma coisa assim, se não for eu vou deixar aí na tela, gente, mas eu sempre esqueço qual é que é o nome, qual é que é a palavra. E eu gostei muito aqui do livro, da interação dos personagens também, é um livro que fala muito sobre a amizade e sobre esse amadurecimento mesmo. É um livro lindo, gente, é um livro de aventura, com magia, é uma coisa muito fofa ao mesmo tempo, eu me diverti muito lendo essa história, recomendo bastante pra quem quer aí sentir um quentinho no coração. Acho que é um livro que combina muito também com essa pegada de fim de verão, assim, eu acho que eu li na hora certa, inclusive eu li num dia certo também, porque eu tava lendo lá na piscina, sozinha. Ai, foi tão bom, foi um dia tão bom, um dia que eu queria me sentir bem, e o livro fez isso comigo, ele me fez eu me sentir muito bem. E depois de ler esse livro eu fui ler um conto, que aí sim, bem curtinho mesmo, 40 páginas, de Gabriele Santuso, que se chama O Cair da Última Asa. Já tem uma pegada um pouco mais fantasia épica, tragédia, sabe? É um livro que até eu comentei no vlog pra vocês, que tinha me lembrado bastante o livro A Canção de Aquiles, que é uma história que eu amo de paixão, e ele me passou um pouco essas vibes, assim. É um livro que tem um pano de fundo épico, um pano de fundo fantástico também, mas que o enfoque aqui é o amor dos personagens, né, e a devoção, na verdade, que eles têm um ao outro. Mas por conta do destino de cada um deles, né, eles estão fadados aí a irem em caminhos separados, seguirem os seus caminhos, mas eles desejam e anseiam por ficarem juntos. E a partir disso, a partir dessa premissa, a história vai se desenvolver, a gente vai conhecer a mitologia desse universo que a autora criou,
que é um universo muito bacana. Eu acho, inclusive, que tem muita coisa pra ser explorada ainda. Se eu não me engano, o que eu comentei pra vocês no vídeo também foi que eu achei que algumas coisas passaram muito rápido, que eu queria ter visto mais, né? Eu vou falar de novo aqui também, não costumo falar muito isso sobre conto, sabe? Porque eu acho que a proposta do conto não é essa. A proposta do conto é começo, meio e fim em poucas páginas. E também não sou muito fã de ficar falando, esse livro poderia ser maior, não sei o que, não sei o que lá. Mas nesse caso aqui eu quero dizer no sentido de que eu leria ainda mais desses dois personagens, que eu gostaria de ver mais deles dois, principalmente depois do final que eles tiveram. Eu fiquei com esse gostinho de quero mais, que é uma sensação muito boa de ficar depois de ler um livro, né? Eu fiquei assim com um sentimento tão gostoso quando eu terminei a leitura, apesar de ser um livro triste também, uma história melancólica e trágica. Esse foi o meu primeiro contato com o trabalho da autora. Eu vou ficar de olho porque eu espero que ela visite, né, outros lugares desse universo, porque tem muita coisa pra ser explorada aqui dentro ainda, eu acho. E eu queria ver esses personagens de novo, gente, eu vou falar a verdade. Eu quero ver esses personagens em uma outra história, em um outro momento, mas eu não sei se isso vai acontecer. Eu, em março, gente, olhando agora, revisitando aqui, fiquei muito satisfeita com a maioria das leituras que eu fiz. Alguma outra aí não deu tão certo, né? E eu acho que eu já fui comentando até pra vocês nas minhas redes vizinhas sobre isso, então vocês podem me acompanhar por lá, que meu arroba no TikTok é Kata Jukoski e o meu arroba no Instagram é Crialité. Eu tô tentando trazer muitos conteúdos pra vocês por lá, diariamente eu tô postando, apesar do TikTok, assim, tá ferrando com as minhas visualizações, tá bem cansativo fazer vídeo pra lá, mas o Instagram até que tá meio indo mais ok, então eu tô tentando me animar bastante pra postar por lá, mas por enquanto o lugar que eu tô mais animada pra fazer vídeo é pra cá. Então já te inscreve aí no canal também pra me dar uma forcinha, gente, pra eu continuar animada a fazer vídeos pra vocês, tá? Deixa a curtida de vocês no vídeo, que também é muito importante, assim como o hype, se vocês puderem hypar esse vídeo, se vocês estiverem assistindo aí pelo celular de vocês, assim que vocês clicarem no botão da curtida, né, pra curtir o vídeo, vai aparecer aí a opção de hypar o vídeo e tem a opção de hypar esse vídeo de graça também. Então assim vocês me ajudam muito e faz a plataforma entender que vocês estão curtindo o meu conteúdo aí e entregar pra mais pessoas, tá? Indo pra próxima leitura, então, foi um livro físico que eu li também nesse vlog no canal com vocês. Eu tô lendo muita coisa em e-book recentemente, gente. Inclusive eu tava me arriando com o Felipe, né, que ele me dá livros de presente conforme eu vou lendo livros físicos. Eu falei pra ele, vou ter que parar de ler e-book, vou ter que ler só livro físico, mas recentemente não sei o que aconteceu, que eu tô lendo mais em e-book. Eu tenho essa sensação, esse negócio, assim, que muitas pessoas falam, de que eu leio mais rápido, de que a leitura flui, mas também muita coisa calhou de eu ter o livro só em e-book. Eu comprei muitos e-books também recentemente, vários livros que eu coloquei na meta de leitura pro ano, eu tô comprando em e-book. Sei lá, porque a gente comprei, acho que é mais prático também, não preciso ficar esperando o livro chegar, eu já compro e já saio lendo. Lá em janeiro eu fiz exatamente isso, eu comprei o livro e saí lendo no mesmo dia e foi o primeiro livro que eu li no ano, né, solitária. Mas agora vamos falar então de Missão Cupido, que é uma HQ super fofa, queer, LGBTQIAPN+, cheia de representatividade, de makes e protagonista fofoqueiro. Tá aqui ela, ó. Uma coisa que eu preciso dizer sobre essa história é que a ilustração é linda, é divertida, a história é muito fofa, muito engraçadinha, se passa ali naquele ambiente do ensino médio, onde tem todas aquelas situações, assim, sabe? Por exemplo, um personagem gosta de um, aí não gosta dele, gosta do outro, essas coisinhas assim, sabe? Mal entendido entre os personagens também, a amizade se formando, então a história é muito sobre isso. Eu achei que essa edição tá belíssima, foi traduzida por Sofia Soter e é de autoria de Anne Camlin. A ilustração foi feita por Isadora Zeferino e quem trouxe o livro pra gente foi a editora Seguinte. Aqui atrás, inclusive, tem algumas informações que eu já usei muito pra descrever a história, porque eu nem posso falar tanto, eu acho, pra não dar muito spoiler, mas eu queria mostrar aqui pra vocês um pouquinho, se eu conseguir, da ilustração pra vocês. Olha como é colorida, como é cheia de vida, divertida. O personagem aqui, gente, ele é fofoqueiríssimo, ele é muito engraçado, ele se mete em tudo, sabe? Tudo ele dá opinião, tudo ele tem uma coisa pra dizer e ele é um santo casamenteiro ao mesmo tempo também. O Evan, que é o protagonista, ele é aquele personagem assim, que às vezes ele meio que dá o tapa, esconde a mão, sabe? Algum amigo dele, alguém pede opinião pra ele sobre alguma coisa e ele fala, eu acho que tu tem que fazer isso, mas é só a minha opinião, não tô querendo te influenciar nada, sabe? Bem essa pessoa assim. E como eu tava falando pra vocês, a Seguinte coloca sempre aqui um gráficozinho do que o livro contém. E eu acho que eles sempre resumem muito bem o que contém na história. Aqui, por exemplo, diz, ó, que o livro contém confusões amorosas, porque tem várias. Tem orgulho LGBTQIAP+, com certeza é muito presente na história também. Essa parte da representatividade é muito importante no livro. A aluna nova desastrada, sim, a Natália, muito fofinha ela. Makes incríveis, o protagonista ele é influenciador, ele é blogueiro. E eu amei essa parte, ele faz makes. É muito legal, gente, ó. A Natália com a make dela, inclusive, que ele fez. Muito legal, eles ficam amigos, tem uma amizade muito legal entre os dois, gente, que eu achei que ia ser abalada em algum momento ali
mas fiquei feliz que não foi. E por último aqui diz que contém o baile arco-íris, então acho que eles resumiram a história perfeitamente. Pra quem quer uma HQ fofinha, gente, também abraço no coração, também coração quentinho quando termina de ler, essa aqui é a história, eu gostei bastante de ler o livro. Sem contar também que é uma história bem rapidinha de ler. Eu li lá no vlog pra um livro em um dia, e deu pra ler ele em um dia tranquilamente. Até por ser uma história em quadrinhos, né? É bem mais rapidinha de ler. Bom, gente, agora a gente vai falar de um livro que eu nem sei se eu quero. Na verdade, 2 livros pela minha lista aqui, 2 livros que eu nem sei se eu quero falar muito, porque foram 2 histórias que a gente não deu certo. Foram situações diferentes, mas as 2 eu não gostei tanto assim. Aqui em A Última Contadora de Histórias é um livro que eu já trouxe pra vocês antes, né, falando que eu tinha abandonado, mas como nesse vídeo do vlog de leitura que eu fiz do desafio, saiu aí pra eu ler um livro que eu tinha abandonado, eu decidi terminar esse daqui já que faltava ali umas 80, 70 páginas pra acabar, e também porque era uma meta de leitura pro ano, então eu pensei, putz, é melhor eu terminar do que não terminar, né? Já que eu tinha lido quase o livro todo praticamente. Só que assim, em alguns momentos eu até achei que essa leitura, esse finalzinho, poderia mudar aí a minha experiência, poderia melhorar a história pra mim, né? Mas não adiantou, gente, eu não me conectei com o livro, não deu certo, foi uma coisa bem pessoal aqui mesmo. É um livro de distopia, com ficção científica, com contação de histórias, que é o grande foco aqui, mas não me pegou. Eu acho que eu não me importei tanto com os personagens. O que ficou pra mim da minha experiência é que o livro queria me emocionar, queria me despertar sentimentos, mas que não conseguiu. Eu não consegui sentir essas coisas, então acho que foi uma experiência bem pessoal que eu tive com o livro. Nem quero me estender tanto falando sobre ele aqui, porque eu já comentei várias vezes que esse aqui é um livro que eu só terminei de ler, só cumpri aí a meta de leitura pro ano, porque saiu ali o desafio no vlog e calhou de que pra mim era melhor ler esse aqui, ler 70 páginas, do que ler aí um outro livro encalhado, que eu li, sei lá, 10 páginas do livro e ter 300 páginas pra ler pela frente. Então achei que valia mais a pena ler esse livro aqui e cumprir o desafio, né, do que não ler ou ter que ler algum outro livro que eu nem tava muito afim. Porque geralmente quando eu abandono um livro, é difícil eu terminar de ler, gente. Esse ano eu abandonei também Como Vender uma Casa Assombrada, e eu acho que esse livro foi um abandono definitivo, sabe? Não sei, acho que ficou por isso mesmo, não sei se eu vou ler. E eu também pensei que A Última Contadora de Histórias ia ser a mesma coisa, ia ir pelo mesmo caminho, só que acabou vindo esse desafio aí, por isso que eu terminei de ler, gente. 100 páginas finais ali, mais ou menos, um pouquinho menos, foi o que faltava pra ler. Eu acho que eu já tinha comentado sobre esse livro aqui antes com você, sobre a minha experiência, mas tô só reforçando porque foi uma das leituras que eu concluí aí no mês de março, então, né. Mas assim, se eu não tivesse lido a história, se eu não tivesse terminado de ler, ia ser a mesma coisa. Eu entendo que o livro é um livro fofo, é um livro assim cheio de sentimentos também, só que o que deu a questão aqui, o que a gente bateu de frente, foi que ele não me despertou essa preocupação, essa urgência, esse sentimento com o livro. Eu li ele meio apática, assim, sabe? Faltou criar uma conexão entre nós dois, foi isso que dificultou bastante a experiência pra mim. Então nem vou falar muito mais sobre ele, tá? Eu já falei bastante sobre esse livro, acho que em vários vlogs aqui no canal. Então, essa foi a minha experiência com o livro. Mas assim, gente, eu não gosto de desencorajar ninguém de ler, tá? Essa aqui foi a minha experiência pessoal, eu sei que muitas pessoas gostam do livro, acho que foi uma coisa bem particular minha. Assim como foi uma coisa bem particular minha, o que aconteceu com a próxima leitura que eu fiz, que foi 7 Anos Entre Nós. Nossa, essa aqui foi uma grande decepção pra mim, gente. Eu via todo mundo gostando, começou aí, né? Começou aí com a expectativa. E até agora eu só vi pessoas gostando. Acho que eu só vi uma pessoa que comentou num vídeo meu que não curtiu tanto o livro. Acho que foi só uma até agora. E toda vez que eu vejo um livro hypado, que eu quero ler, que eu vou lá e não gosto, eu me sinto chate, eu fico tristinha. Eu tinha comprado esse livro até na pré-venda, comprei o e-book, né, que tava bem baratinho, tava R$10. Eu tinha até pensado em colocar ele como meta de leitura pra esse ano, mas ainda bem que eu não coloquei. Na verdade, assim, eu li ele muito rápido, a história é muito fluida, só que muitas coisas se tornaram um empecilho pra mim, pra eu me aproximar mais dele também. Por exemplo, assim, o livro, o que é a história? Não comentei pra vocês o que é, né? Aqui a gente tem a história da protagonista, que agora eu me esqueci o nome dela, me esqueci completamente o nome dela, só que ela herdou um apartamento da tia, e esse apartamento, ele é mágico, ele é literalmente mágico. Quando ele quer, quando é da vontade dele, pode acontecer, pode não acontecer, ele faz a pessoa viajar no tempo. No caso, um dia a protagonista simplesmente tá dormindo ali, depois de um dia cansativo, ela tá com problemas no trabalho, ela é bem workaholic, ela vive trabalhando ali no mundo dos livros, né,
gerindo tarefas de autores. Ela lida com essa parte aí de organizar compromissos de autores, então ela tá sempre muito envolvida nesse mundo da literatura, só que ela tá saturada, algumas coisas estão cansando muito ela tá com alguns probleminhas no trabalho. Só que um belo dia ela acaba dormindo nesse apartamento que ela herdou, tá lá tranquila dormindo e acaba acordando com um estranho na casa dela, um cara que ela não sabe quem é, e ele simplesmente diz pra ela que a tia combinou com ele que ele poderia passar o verão por ali, já que ele tava se mudando. O Ivan, ele não me lembro o nome. Obviamente, né, a protagonista fica desesperada, ela não sabe o que fazer, ela não sabe pra onde ir, tem um cara dentro do apartamento dela, um cara de 20 e poucos anos ali dentro do apartamento dela, do nada. Detalhe que a tia dela morreu, então assim, como que ela escreveu um bilhete pra ele passar um tempo ali no apartamento, se ela já morreu há um tempinho aí, um tempinho considerável, sabe? Meio estranho. A protagonista então não sabe muito bem o que fazer, ela expulsa o cara de lá, ela sai da casa tentando entender e ela vai conectando os pontos até um determinado momento. Essa é a grande sinopse da história e lógico, né, que disso aí vai surgir um romance entre idas e vindas. As partes que eu mais gostei do livro, gente, foi esse encontro aí no passado, foi o que eu mais gostei de ver. Eu senti um pouco de desconexão com a história, logo ali no começo, com essa parte mais workaholic da protagonista. Eu acho que eu tenho muitas coisas que eu não consegui me conectar com ela, sabe? Existe ali também, eu vou ter que dar esse detalhe aqui pra vocês, mas acho que não é uma coisa muito absurda, porque vários livros de romance fazem isso. Por exemplo, o protagonista dá um apelidinho pra ela ali, e o apelidinho me pegou. Eu tenho muita dificuldade com esses apelidinhos assim, sabe? É muito difícil pra mim de me agradar, de dar certo, mas eu sei que eu sou chata nesse ponto. Isso é só um detalhe que eu queria citar aqui, que não me pegou tanto, eu ficava, gente... Ai, quando ele falava, eu falava, meu Deus do céu, para agora! E ele não parava, ele passa o livro inteiro fazendo isso. E acho que outras coisas também simplesmente não me pegaram tanto na história. Eu tava esperando que eu ia me emocionar com a trajetória dos dois, que eu ia falar, ai meu Deus, o romance da minha vida, eu ia, ai meu Deus, que loucura, eu amo esses dois, e não foi pra tanto. Eu gostei deles em alguns momentos juntos, acho que eles são um casal legal, gostei bastante do personagem masculino, do Ivan, gostei bastante dele, mas não sei até hoje, assim, o que eu penso da protagonista, sabe? Mas não sei, gente, foi esse o sentimento que eu fiquei, de decepção mesmo, eu fiquei muito decepcionada com a história, achei que ia ser uma coisa bem diferente também o livro, não sei o que eu esperava, mas eu tava esperando, assim, um livro com grandes lições de moral, um livro com, ai, absurdos, assim. E a coisa que mais me pegou aqui na história, na verdade, bem sinceramente, foi a tia. Que ela era uma mulher muito excêntrica, cheia de viagens, meio misteriosa, assim, até. A protagonista idolatra muito ela, essa parte é muito legal. E eu queria ter visto mais da relação das duas, inclusive. Foi o que eu senti falta no livro também. Então, assim, gente, eu acho que o que ficou pra mim foi a decepção da história mesmo. Pensei que eu ia amar, pensei que ia ser o livro da minha vida, o romance do meu ano, sabe? Ai, 2025 foi o ano que eu li 7 anos entre nós, mas não foi assim, pelo menos não para um lado positivo da história. Infelizmente foi um livro que me decepcionou bastante. Fico tristinha de falar isso, mas aconteceu. Ok, gente, vamos pro próximo livro. Pega a minha mão e vamos lá que falta livro aqui nessa lista ainda. Eu li também A República do Dragão, que é da F. Kuang, né, autora de A Guerra da Papoula, que calhou de ser, olha que loucura, o primeiro livro dessa série aqui, esse aqui é o segundo volume. E assim, sofri horrores com esse livro, tá? Terminei devastada. Eu tava até pensando se eu ia ler esse livro aqui ou não agora, nesse momento, porque ele era uma meta do ano, mas eu acabei tomando spoiler do terceiro volume da série. Uma coisa que eu já achava que poderia acontecer, não se preocupem, não vou falar spoiler nesse vídeo, não se preocupem, mas só quero compartilhar a minha tristeza de saber esse spoiler, porque é uma coisa que eu desconfiava, que eu imaginava, conhecendo aí um pouquinho do trabalho da autora, mas eu não queria que acontecesse. Agora eu sei que acontece, não consigo me esquecer que vai acontecer, então tá um sentimento ruim, tá uma coisa difícil. Então eu vou esperar um pouquinho pra ler o terceiro volume da série, até porque eu não tenho ele ainda, ele é caro. Vamos fingir que é só porque eu tomei spoiler, né? Vamos fingir. Mas assim, gente, esse aqui é um livro que foi traduzido por Karine Ribeiro e Ellen Pandolfi, e foi trazido pra nós pela editora Intrínseca. E assim, gente, vou ser sinceríssima com vocês, eu comecei essa história bem incomodada, tá? Alguma coisa nela tava me incomodando muito, eu não sabia o que que era. Eu senti uma mudança de... não sei que tipo de mudança, mas uma mudança do primeiro livro pra esse. E depois eu fui entendendo e pensando um pouco que pra mim pareceu que a autora tava escrevendo um roteiro de filme. Porque em muitos momentos, as cenas... eu comecei a imaginar cenas assim, sabe? Uma cena de briga, de luta, guerra, pá! Um zoom na Rin, que é a protagonista. Um zoom nela, assim, e ela vai lá e fala... ele não vai acabar comigo, sabe? Uma coisa meio lacração. Eu senti que tava todo mundo dando um fecho em todo mundo period em todo mundo. E eu falei, gente, o que é isso? Maneira um pouco. Acho que foi isso que me incomodou um pouco na história. Também me incomodou um pouco a forma como a Rin, ela tá assim, ó, sabe?
Ela tá assim pra lá e pra cá, as pessoas fazem ela de gato e sapato. A minha sensação era assim: acorda, reage, faz alguma coisa. Esse é o sentimento que eu fiquei. Mas mais pro final ali da história, a partir da última parte, que é a parte 3 que começa aqui, esse finalzinho, acho que eu comecei a ficar completamente triste, e essa tristeza tomou conta aí da minha leitura, tomou conta dos meus pensamentos, e é só isso que eu consigo pensar. Como a parte final do livro é triste, tá? Mas teve uma coisinha ou outra ali no final que dava pra imaginar que ia acontecer já, porque vendo a trajetória da Rin nesse livro, eu já imaginava que alguma coisa assim ia acontecer, sabe? Eu acho que ela não sei o que aconteceu aqui. Eu gosto da Rin como protagonista, ela quebra alguns padrões aí de protagonistas de livros de fantasia, né? Acho que ela quebra, sim, alguns estereótipos que tem. Mas aqui não sei o que aconteceu, gente. Não é que eu não tenha nem gostado do livro, não é isso. A história me fez sentir muitas coisas, eu senti medo pelos personagens, a Huang consegue fazer isso com a gente. Ela trabalha muito isso, assim, de deixar a gente assim, ai meu Deus, quero saber mais, o que vai acontecer? É pra esse lado aqui. O que vai acontecer? O que vai acontecer? Exatamente assim que eu li o livro, sabe? Eu li meio desesperada, meio afoita também, só que não deixei de me incomodar com algumas pequenas coisas, como eu comentei pra vocês antes. Então, assim, vou esperar pra ler o terceiro volume. Acho que vou demorar um pouquinho pra ler, até por conta do spoiler aí que eu levei, que, ai meu Deus do céu! Tem algumas partes muito bonitas aqui no livro também, agora pensando no spoiler, eu lembrei das partes bonitas. Tem algumas partes muito bonitas entre a Rin e outras pessoas aqui com quem ela convive. Enfim, não vou falar muito, porque se eu falar muito, eu vou acabar contando spoiler do primeiro livro, eu não quero. Por isso que eu sempre tenho um pouquinho de dificuldade de falar de segundos volumes de séries, né? E de contos também, é um pouco difícil falar muito, porque quando vê tu largou um spoiler, sabe? É complicado. Parece eu falando de Amanhecer na Colheita, gente. Falar sobre Amanhecer na Colheita sem spoilers é difícil. Mas assim, gente, eu sempre evito muito, quero que vocês saibam disso, que quando tiver spoiler, eu vou anunciar bastante, vou fazer de tudo pra deixar assim na tela, piscando pra vocês, porque eu não quero acabar com a experiência de ninguém com nenhum livro, tá? Então assim, vou dar uma esperadinha. Terminei assim com vários sentimentos diferentes, meio conflituosos até, com essa história aqui, porque algumas partes eu senti muito uma tristeza, aí fiquei totalmente chateada com algumas coisas que acontecem. O final é catastrófico, é triste, dá vontade de pegar o próximo livro direto, só pra saber o que acontece, mas eu espero que essa parte que eu não curti tanto, assim, fique aqui nesse livro, não vá pro terceiro, sabe? Essa coisa meio cinematográfica da coisa. Não queria que fosse tanto dessa forma, assim, espero que não seja, mas eu tenho uma pequena sensação, assim, eu tenho um feeling de que vai ser. Então eu tô me preparando já também pra ler o último volume, que eu acho que se chama Deus em Chamas, A Deus em Chamas. Acho que é isso. Mas também já cumpri mais uma meta do ano, o que é muito importante, porque eu tô mandando ver, tô arrasando também, lendo vários livros da minha meta de leitura. Eu vou deixar aí no card pra vocês, em algum momento, o vídeo de metas de leitura pro ano, pra quem quiser saber os 27 livros que eu separei pra ler agora em 2025, antes de eu fazer 27 anos. Eu já li bastante, mas tem muito livro pra ler ainda. Vamos ver qual é o próximo livro aqui da lista. Veio um livraço aqui agora. Um livraço, gente. Que é Sempre Hora da Nossa Morte, Amém, de Mariana Salomão Carrara. Esse aqui, gente, é pedrada. Eu acho que tem uma coisa na escrita dela, uma verdade, um sentimento que me transmite, que ela me passa, ela consegue me fazer sentir o que ela quer que eu sinta. E isso é difícil, já falei pra vocês aí sobre isso em alguns outros livros, né? Mas não é sempre que a gente consegue sentir ou se conectar com a história da forma como o autor quer. E nesse caso aqui, até agora, todos os livros da Mariana que eu li, eu consegui sentir. Eu fiquei muito emocionada com esse livro, eu quero até pegar ele em algum outro momento e começar a marcar algumas coisas, porque eu li na emoção, eu li no sentimento, assim, sabe? E não parei pra marcar nada, mas eu gostaria muito de marcar. E o que a gente tem aqui, gente, é simplesmente um livro onde a protagonista perde a memória. Ela é encontrada na rua, assim, com alguns cachorros, e é levada para um centro de acolhimento. Ali ela é uma mulher mais velha já também, ela é idosa, se eu não me engano. E a partir daí a gente vai acompanhar alguns lapsos de memória da personagem, que em alguns momentos lembra de algumas coisas de uma determinada forma, daqui a pouco ela lembra dessa mesma coisa ou dessa mesma pessoa de uma outra forma diferente. Ela fala muito em uma Camila. Em determinados momentos essa Camila é a filha, daqui a pouco é uma amiga muito querida, daqui a pouco a gente já não sabe mais se a Camila morreu mesmo ou se a Camila não morreu. Ela morre aqui de umas 30 formas diferentes, a Camila, então assim, é uma narradora que a gente não consegue confiar. E ela tá tentando contar essa história dela pra uma mulher, que é a Rosa, que eu não me lembro se ela é assistente social ou se ela é psicóloga, alguma coisa assim, eu acho que ela é assistente social. E ela tá ali desesperada, né, tentando entender a história, ela se irrita muito em alguns momentos, assim, é uma coisa meio complicada, porque o livro transmite
essa sensação e esse sentimento pra gente. Tem horas que, assim, a Aurora, que é a protagonista, ela tá falando, a gente tá assim, meu Deus, onde é que ela tá querendo chegar? O que vai acontecer? Só que ela reflete muito ao mesmo tempo, gente, sobre o processo de envelhecer, sobre a morte, sobre a perda, sobre o luto, que são assuntos que vocês sabem que eu gosto muito de ler. E a Mariana trabalha isso de uma forma excelente. O bacana também de ver é que a autora transita muito bem. Por exemplo, eu já li outro livro dela que se chama Se Deus Me Chamar Não Vou, onde a narradora da história é uma criança, a protagonista é uma criança, e aqui a gente tem uma mulher mais velha. E eu sinto muito, assim, gente, que se eu ler esse livro em outro momento da minha vida, quando eu tiver lá meus 40, 50 anos, eu vou ter uma perspectiva totalmente diferente da história, apesar de eu sentir que eu me conectei muito com ela desde já. Então o que a gente vai ter aqui no livro são pequenos lapsos, né, como eu comentei, momentos da vida da personagem que a gente não sabe dizer se foram verdade, se aconteceram mesmo, se não aconteceram, a relação dela com essa tal dessa Camila, que uma hora é a filha, outra hora não é, outra hora é a amiga, o que aconteceu com o filho da amiga, sabe? Tem muitos detalhes, é um livro que vai nos consumindo, que fala muito também sobre essa questão da perda da memória, né, da relação, da afetividade que a gente tem com algumas pessoas, e como é triste a gente perder tudo isso, não lembrar de tudo isso também e querer muito ao mesmo tempo ter tudo isso de volta. É um livro extremamente bom, gente, uma das melhores leituras do mês pra mim, gostei muito desse livro e recomendo demais. Recomendo que vocês leiam, inclusive, Mariana Salomão Carrara. Eu ainda vou aparecer aqui muito falando sobre ela, mais do que eu já apareci. Ah, gente, agora eu li um livro que também me dividiu opiniões, meu Deus do céu. Os Favoritos, da Laine Fargo. Ele foi trazido aqui pra nós pela editora Paralela e traduzido por Lígia Azevedo. E assim, gente, esse livro começou um surto, porque ele é um surto mesmo, tá? Ele vai contar aqui a história de dois patinadores que eram extremamente famosos. Eles eram um casal de patinadores que tinham uma relação, um relacionamento bem complicado e bem obsessivo, um com o outro e com a patinação também. A protagonista, inclusive, se chama Catarina, igualzinho o meu, escrito igualzinho o meu, Katarina. Eu achei isso sensacional, me deixou ainda mais animada pra ler. É Catarina Shawn e Riff Rocha, os nomes dos personagens. E o que a gente tem aqui é uma pegada meio documental, assim, sabe? Alguns personagens que conviveram com eles, treinadores, rivais, estão dando a opinião deles, estão ali falando sobre o que aconteceu no passado para a dupla se separar, enfim, para a dupla acabar, para eles chegarem até o estrelato. A gente vai acompanhar essa ascensão e também a queda dos personagens. E em contraponto, a gente tem a Catarina contando ali do ponto de vista dela, né, da ótica dela, tudo o que aconteceu. E eu acho que pra mim, nas primeiras páginas, as primeiras partes do livro tava indo muito bem, até que a autora começou a enfiar muita coisa que ela não conseguiu trabalhar tão bem. Tem uma questão aqui do Riff ser não branco, né? Ele não é um cara branco. A princípio, aqui nas competições, ele é visto como um cara filho de pais latinos, mas ele não conhece a família dele, ele não sabe de onde ele veio, sabe? Ele não tem muito conhecimento do passado dele. Só que ele tira proveito disso, mas isso fica meio assim, sabe? Jogado ali, e é isso. É um livro também inspirado aí no romance, né? Na história de Morro dos Ventos Vivantes, que eu ainda não li, inclusive abandonei, mas quero ler. E acho que é por isso que a autora quis trazer um personagem não branco, né? Porque o protagonista de Morro dos Ventos Vivantes, ele não é branco também, mas eu acho que isso ficou meio jogado ali, assim como outras coisas que acontecem. E o que a gente tem aqui, gente, é um livro que deixa a gente obcecado. Ele é um livro rápido de ler também, a gente vai passando e muita coisa acontece, e assim eles vão indo e as coisas vão acontecendo, só que tem alguns plots que não funcionaram tão bem pra mim. A questão do irmão da Catarina ali no começo do livro também me deu uma pegada, eu falei, meu Deus, torci o nariz pra esse plot, mas acaba rápido, não foi uma coisa que me apegou tanto, assim, então eu consegui ir bem na história, eu demorei uns dias pra ler, mas nem foi porque eu não tava gostando, foi só porque eu fui lendo outras coisas mesmo, foi um mês que eu tive muitas leituras, né, comecei vários livros também que eu acabei não conseguindo terminar, mas eu acho que esse aqui foi um livro que me perdeu um pouquinho nas finaleiras ali. Acho que a autora vai por uns caminhos meio distorcidos, assim, embora eu tenha gostado bastante da história, no sentido de que ela me deixou intrigada, de que eu queria saber o que acontece, porque afinal de contas eu sou uma grande fofoqueira, e eu queria saber como é que a história ia terminar. Então acho que eu fiquei nesse contraponto, assim, também, de achar que tem muita coisa acontecendo, sei lá, muita loucura, muita coisa que não é explorada também, poderia ter sido explorada, enfim. E ao mesmo tempo eu queria saber onde que a história ia terminar. E é um grande mousse, o final da história. Não é um livro que eu desgostei, mas é um livro que eu acho que muita coisa foi entrando e foi ficando pra trás, sabe? E o final é aquele final. É o que ele é. Eu acho que é isso que eu tenho pra falar sobre Os Favoritos, gente. É um final que eu tava imaginando que a história ia ter. Gente, agora tem um livro aqui que, meu Deus do céu. Laura Santos está matando estranhos. Meu Deus do céu. Me arrependi de não ter lido esse livro em vlog com vocês porque ele é favorito 5 estrelas. Esse livro foi escrito por Karine Ribeiro e assim, gente, por favor, leiam.
Só peguem e leiam. Se vocês não querem nem saber nada sobre a história, pulem essa parte aqui, vão pra próxima. Vão pro próximo livro, mas assim, que livro incrível. Eu conheci ele através da indicação da Dayara Books, que tem um canal aqui no YouTube também, muito bom, que eu adoro acompanhar. Vou deixar o link aqui na descrição do vídeo. E eu conheci esse livro através dela, porque tem um blurb dela ali também, mas eu vi ela divulgando nos stories e fiquei muito curiosa, porque o título já chama muito atenção, né, gente? E essa aqui é uma história de horror com a Laura Santos, que é uma mulher negra em protagonismo. Aqui a gente vai acompanhar em uma prosa tão diferente, meio versada até através de versos, né? A Laura Santos contando essa história dela, e a gente vai fazendo algumas ligações com tudo que ela conta. Às vezes ela conta um pouquinho do presente pra gente, às vezes ela conta um pouquinho do passado, e a história se desenrola num ritmo muito bom de ler. Mas o que a gente tem aqui, na verdade, é a Laura contando a sua vida, né? Contando os horrores da sua vida, porque ela tem também uma espécie de dom, uma espécie de poder ali. Só que esse dom, ele vem mais pra ela como uma maldição do que como qualquer outra coisa, tá? Porque esse dom traz pra ela aí muitas dores, né? Ela tem uma relação complicada com a mãe por conta disso. O marido explora ela de todas as formas possíveis, gente, por conta desse dom, por conta disso que ela consegue fazer. Que eu não vou dizer o que é pra vocês lerem o livro, mas o marido explora ela de uma forma assim ferrenha, é terrível, até que ela tem um filho, até que ela engravida, e aí a gente entra também muito na questão da maternidade. É uma reflexão interessantíssima que a autora traz aqui no livro, em todos os aspectos que ela trabalha, sabe? A relação dela com a família, a relação dela com o marido, que é uma coisa inexistente, sabe? É muito triste de ler também. É uma história bastante surreal, assim, bastante forte, impactante de ler. Eu fiquei completamente emocionada lendo esse livro. A cada palavra que eu lia, gente, o livro ia me dando um soco no estômago e eu falava, meu Deus do céu, que livro bom, sabe? Que leitura boa de fazer. Indico demais, gente. Leiam esse livro. Eu acho que eu não posso nem falar muito mais aqui sem entregar tanta coisa pra vocês, e esse é um livro pra gente ler sem saber muita coisa. Eu indico que vocês leiam sem saber muita coisa, porque ele vai te surpreender. A autora faz uma amarração, assim, nas histórias, no que ela vai entregando. É surreal o que ela conseguiu fazer aqui nesse livro. Eu virei uma grande fã desse livro, tá? E vou estar panfletando muito pra vocês aqui no canal ainda, nas minhas redes vizinhas também, porque eu amei essa história do início ao fim. Ela me surpreendeu, ela me deixou impactada. É um livro realmente de terror, de horror. A maternidade tá em foco aqui na história também, que é um assunto que me pega, que eu gosto muito de ler. E o final é devastador, gente. Leiam Laura Santos Tá Matando Estranhos. Meu Deus do céu, que livro bom! Ai, gente, chegou agora a hora de falar da nossa última leitura do mês, né? Ele que prometeu chegar muito antes, que era pra ter chegado há muito tempo, mas aí chegou e foi a última leitura que eu consegui fazer. Amanhecer na Colheita. Meu Deus do céu, um grande puta merda pra esse livro resume, tá? Esse livro aqui foi trazido pra nós pela editora Rocco, né? É do mesmo universo de Jogos Vorazes, que conta a história do Haymitch, os Jogos Vorazes do Haymitch, que foi escrito pela Suzanne Collins e traduzido aí pela Regiane Winiarski. Eu fiz um vídeo enorme, tá? Enorme, falando sobre esse livro pra vocês com e sem spoilers. Eu já quero deixar registradíssimo aqui pra vocês que o vlog inteiro tem spoilers de Jogos Vorazes, da trilogia principal e de A Cantiga dos Pássaros e das Serpentes, tá? Porém, eu dividi o vlog em duas partes. A primeira parte é sem spoilers e a segunda parte é comentando o livro todo com spoilers, tá? Os 20 minutos finais de vídeo tem spoiler, mas tá assim, ó, indicado, selecionado, avisado bem direitinho pra vocês, porque a primeira parte não tem nada de spoiler, só a minha opinião mesmo do que eu tô achando da história. E aqui também eu não vou falar nada. Mas o que eu preciso dizer pra vocês é que o livro é triste. Se alguém te disser assim, putz, que livro triste, realmente, gente, Amanhecer na Colheita é muito triste, é devastador. E assim, quando a gente sabe a história lá de Jogos Vorazes, da trilogia principal, dá um peso ainda maior, sabe? Eu tô louca de vontade de ver os filmes, até convidei o Felipe pra ver comigo hoje. Mandei uma foto nossa na cara da Katniss e do Pita. Ele tem que ler esse livro, ele ainda não leu. Mas assim, eu acho que eu já falei tanto sobre a história que eu até me cansei. Eu falei muito nas redes vizinhas, falei muito no vlog, o vlog deu quase 1 hora de vlog falando sobre esse livro. Mas pra resumir a sinopse aqui pra vocês, a gente vai acompanhar o Haymitch indo para os Jogos Vorazes, tá? Muitas coisas que tiveram aqui nesse livro eu não imaginava que teria. Eu acho que a autora consegue subverter muitas coisas, ao mesmo tempo que ela cria uma conexão fortíssima do Haymitch com a Katniss, principalmente. Mas é óbvio que a gente consegue relacionar o Haymitch com outros personagens também, como Pita, por exemplo, em vários momentos, né? É um livro para quem gosta de Jogos Vorazes, para quem gosta dos personagens, para quem gosta do Haymitch e para quem quer entender ainda mais do poder que a capital exerce sobre os tributos e sobre os vitoriosos.
É um livro que impacta muito. Tiveram momentos, gente, que eu queria dar um grito. Era 1h da manhã, eu tava lendo, eu queria dar um grito falando sobre o livro. Ai, meu Deus do céu! Eu senti que o livro é um show de referências. É também um fanservice. Não tem como dizer que não é, porque é, sim, em vários momentos. Mas, como eu citei pra vocês no vlog, em alguns momentos esse fanservice é só tipo assim: ah, olha aquela pessoa! Ai, meu Deus, eu conheço ela, eu conheço ele. É uma coisa mais ou menos assim. E em outros tem algum propósito, vamos dizer assim. Ele vai render alguma coisa muito mais significativa do que somente uma aparição, sabe? Então, tem esses momentos aqui, eu acho que a autora soube trabalhar isso muito bem, gente, porque, assim, a sensação que fica depois que terminar de ler é que o ator que interpreta o Haymitch já tinha lido esse livro. E a autora consegue, ela tem um negócio, ela tem um domínio muito grande sobre as histórias dela, que ela conseguiu fazer algo muito bem amarrado lá em A Cantiga dos Pássaros e das Serpentes, que saiu depois também da trilogia principal, porém, né, se passa muitos anos antes, então é muito fácil, muito mais tranquilo, eu imagino, tô pensando sozinha aqui, que eu imagino que seja mais tranquilo, né, de conduzir uma história que se passa muitos anos antes. Só que aqui, gente, as consequências são diretas, porque a gente acompanha o Haymitch muito mais que a gente acompanha o Snow, por exemplo, a gente conhece os medos dele, como ele é, e a gente sabe o final dele, assim, também, né? A gente acha que a gente sabe tudo que ele passou, só que a gente olha pra esse livro e a gente vê que não viu metade. A gente não sabia nem metade do que acontecia na cabeça dele. Eu acho que é um livro imperdível pra quem é fã de Jogos Vorazes, gente. Assim, não tem como não ler se tu gosta da história. Eu saí do livro com esse sentimento, assim, algumas coisas funcionaram muito bem, meu Deus, uau, grito, surto, buzina de carro, batida de caminhão. Porém, algumas coisas me incomodaram um pouquinho, assim, no começo do livro ali. Algumas coisas muito autoexplicativas. Enfim, gente, eu falei muito mais sobre isso lá no vlog. Acho que dá pra entender bem melhor, então assistam o vlog, vai estar aqui no card pra quem quiser assistir, com e sem spoilers também, pra todo mundo poder assistir tranquilo. E aqui embaixo também vai estar na descrição do vídeo pra vocês verem aí a minha opinião com mais ênfase, com mais informações. E assim, vou dizer só uma palavra pra vocês aqui agora pra fechar esse vídeo. Epílogo. Epílogo. E é só isso que eu tenho pra falar. Chegamos ao fim, então, do nosso vídeo de hoje, gente. 10 livros lidos em março. Fiquei muito feliz de ter lido bastante. Fiquei muito feliz de, mais do que tudo, ter vontade de ler o livro. Amei as histórias que eu li, outras nem tanto, né? Mas é isso aí, então, pessoal. Obrigada por terem assistido. Espero que vocês tenham gostado. Contem aí nos comentários pra mim o que vocês leram em março e o que querem ler aí pro mês de abril, tá? Deixem também a curtida de vocês no vídeo, se inscrevam no canal e hypem esse vídeo se vocês puderem, tá? A gente se vê, então, no próximo vídeo do CriaLT. Tchau, tchau!